Olá a todos. Vamos dar início ao nosso curso de Sintaxe 2. Então, como já sabem, o primeiro módulo foi de morfologia, trabalhamos as classes gramaticais. Depois, dividimos a sintaxe em sintaxe 1 e sintaxe 2, porque é um assunto, né? Existem muitos assuntos sobre a parte de sintaxe. Então, nós dividimos a sintaxe em período simples, período composto, a sintaxe 1 em período simples, composto. Depois, as palavras que, se, oração reduzida, oração desenvolvida, reescritura, as palavras que, se, ou seja, assuntos que sempre aparecem em prova e é aquilo que a gente sempre confirma aqui, porque é para dar também uma orientação, né, uma direção a vocês que estão tentando concurso público. É um caso, né, uma parte da gramática, né, essa parte de sintaxe, que aparece em qualquer concurso, em tudo que é banca, certo? Essa sintaxe 2, que nós vamos fechar agora, né, nós trabalharemos a concordância nominal, verbal, regência e crase, certo? Então, serão esses os assuntos. A sintaxe, ela engloba tudo isso, ou seja, a 1 e a 2. Para ficar uma coisa didática, nós separamos em módulos, até mesmo porque às vezes para o aluno interessa ele trabalhar um módulo. Ah, eu quero trabalhar concordância, regência e crase. Legal. Ah, me interessa mais rever aí o período simples, composto, reescritura, ambiguidade, que e se, tá bom, aquilo ali. Ou, como já sabe, um módulo completo. Então, a gente dividiu porque, além de ser didático, né, também facilita a vida aí do aluno. Tranquilo? Então, vamos começar o nosso curso de Sintaxe 2. Concordância nominal. Vamos começar aqui, né? Concordância, tá? No caso, a concordância nominal, ela se faz entre os nomes. Então, basicamente, vamos lá, o que seria nome em português? Substantivo, mas também envolve adjetivo, advérbio. Junto vêm os pronomes e aparecem também numerais. Então, seria a concordância entre esses nomes na frase. Então, basicamente, a nominal vai tratar disso. Entendido? Então, temos lá. É a concordância que se faz entre o determinante, aí aparece essa linguagem, né? Que é importante falar sobre isso, esse nome, né? Determinante. É tudo que determina o determinado, ou seja, o substantivo. Então, artigo, adjetivo, pronome é adjetivo, né? Que é aquele pronome que vem junto ao substantivo. E numeral adjetivo, também aquele numeral que vem junto ao substantivo. Entendido? Então, esses termos, né, é que tem essa relação lá na frase. A concordância nominal, ela pode ser lógica, rígida, a mesma coisa, gramatical, quando o adjetivo concorda com todos os substantivos em gênero e número, que é a chamada total, né? Ou com o substantivo mais próximo, que é a chamada concordância atrativa. Então, essa é a tal da concordância gramatical, lógica, rígida, né? Então, gramaticalmente é isso. Então, quando você tem, ó, clima e terra. Lembrando que, se nós vamos falar de concordância nominal, mais uma vez é a concordância entre os nomes. Então, a gente vai mexer na nominal, a gente vai mexer com o quê? Com gênero e número, certo? Ou seja, a nominal é para falar de masculino, feminino, singular, plural. Entendido? Então, gênero, masculino, feminino, singular, plural. Então, quando a gente fala aqui, né, ó, total, atrativa, parcial, né? É isso. É concordar com todos eles, com todos os substantivos em gênero e número, ou concordar com o mais próximo em gênero e número. Essa é a linguagem, certo? Então, temos lá, ó, clima e terra. É evidente que a gente vai tratar, nesses casos, de 2 ou mais substantivos, 2 ou mais adjetivos, em geral, são adjetivos. Porque quando você tem um substantivo e um adjetivo, logicamente o adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Não é isso? Agora, quando você tem 2 ou mais, aí tem que haver essa explicação. Então, vamos lá. Quando aparecem 2 ou mais substantivos, ou seja, determinados, temos que trabalhar gênero e número. Então, temos aqui clima, que é o quê? Masculino. Terra, que é o quê? Feminino. Não é isso?
quando você usa o adjetivo posposto, né, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, concordando com todos eles, não é isso? É a tal da total. Concordância, a concordância que se faz com todos os elementos. Então, como eu tenho masculino e feminino, plural de quem? Olha aqui, ó, do masculino. Como são dois elementos, plural. Então, desconhecidos é quando o adjetivo concorda com todos os substantivos em gênero e número, certo? E a atrativa, quando ele concorda com o mais próximo. No caso aqui, como terra é o mais próximo, feminino singular, desconhecida. Entendido? E existe a silepse. Silepse é uma figura de linguagem. É a concordância que se faz pela ideia, concordância ideológica, tá? E não com a palavra. Por exemplo, ó, Vossa Senhoria é um tratamento que é sempre usado no feminino. É ou não é? Quando você diz que é generoso, olha o que nós vimos lá em sintaxe 1. Esse é o tal do predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito concordaria com o sujeito em gênero e número. Só que aqui não está concordando em gênero. É ou não é? Porque eu tenho Vossa Senhoria, que é feminino, e generoso, que é masculino. Então não está havendo essa concordância lógica, mas sim com a ideia. Como Vossa Senhoria serve para ele ou para ela, a partir do momento que você diz que é generoso, logicamente essa Vossa Senhoria é ele. Então, pela ideia se concorda, corretíssima a frase, certo? Agora, não é a concordância lógica, e sim ideológica, silepse, entendeu? É evidente que Vossa Senhoria é generosa, a frase estaria correta também. Só que aí eu saberia que essa Vossa Senhoria é ela e não ele. Entendido? É isso. A gente vai ver isso melhor na sequência. No caso, é silepse de gênero, porque logicamente mexeu com gênero. Vossa Senhoria é feminino e generoso é masculino. Então mexeu com gênero. Na de número, olha aqui, ó, silepse de número. A garotada é um termo coletivo. Se divertia. Encantadas com a diversidade de brinquedos. Encantadas quem são? A garotada. Ora, a garotada é feminino. Singular. Encantadas é feminino, mas plural. Ou seja, houve um afastamento do adjetivo em relação ao nome a que se refere e concordou com a ideia do coletivo. A garotada, né, que seria, né, encantadas no plural, concordando com a ideia e não com a forma. A garotada se divertia encantada com a diversidade. A garotada encantada. Logicamente não se discute. Corretíssima frase. Mas o encantada estaria correto também. Estaria concordando com a ideia. Como é um termo coletivo, se aceita também a concordância pela ideia. Entendido? E aí, como mexeu com número, singular, plural, silepse de número. Ok? Então, vamos lá. Observe os casos e complete a lacuna observando as concordâncias possíveis. Então, vamos lá. Opa, deixa eu pegar aqui o apagador que voou. Olha lá. Primeira parte. Então, nós dividimos em partes esse assunto, né, concordância nominal, que é para ficar também uma coisa organizada, didática, e não ficar misturando essas regras, certo? Então, vamos lá. Primeira parte, aquela que mexe com o adjetivo e suas funções, posposto ou anteposto a dois ou mais substantivos. E também, um caso importantíssimo, quando há um substantivo e dois ou mais determinantes, certo? Então, o caso 1 vai tratar disso. O adjetivo e suas funções, quando vem posposto, anteposto ao substantivo, ou então aquele caso em que eu tenho um substantivo e dois ou mais determinantes. Então, vamos lá. Caso 1. Adjetivo na função de adjunto adnominal, posposto a dois ou mais substantivos do mesmo gênero. Tá? Então, quando nós temos adjetivo na função de adjunto, posposto, tá? Ó. Posposto
colocado após. Há dois ou mais substantivos do mesmo gênero, vai para o plural do gênero comum ou concorda com o mais próximo, ou seja, vai para o plural do mesmo gênero, né, comum, com todos eles ou com o mais próximo. Adjetivo na função de adjunto adnominal posposto a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Se mexeu com gêneros diferentes, a total, ou seja, quando concorda com todos os elementos, vai ser no masculino plural, certo? Ou concordando com o mais próximo. Entendido? Observação. O adjetivo concordará apenas com o último substantivo se o sentido exigir. Então, há um caso aí que a gente vai mostrar, né, nos exercícios. Então, vamos lá, a prática disso, tá? A função de adjunto. Por quê? Porque o adjetivo, minha gente, vocês vão ver aqui nesses casos 1, 2, 3, principalmente nos casos 1 e 2. O adjetivo ele só possui duas funções numa frase, certo? O adjetivo, como ele se refere ao substantivo ou a uma palavra substantivada, ele, ao se referir ao substantivo, ou ele aparece junto a esse substantivo, na função de adjunto adnominal, ou na função de predicativo. E esse predicativo pode ser do objeto ou do sujeito. Tá? Então, o adjetivo, sintaticamente, só pode exercer essas funções. Ou ele é adjunto adnominal, vem junto ao nome, ou ele funciona como predicativo. Certo? Então é por isso que nós vamos ver aí. Agora, na sequência, adjetivo na função de adjunto, posposto, anteposto. Certo? Depois, adjetivo na função de predicativo, do sujeito, do objeto. Tranquilo? Então vamos lá. Faca e navalha. Então nós temos aqui dois substantivos e um adjetivo. Um adjetivo posposto na função de adjunto. Os dois são femininos, é ou não é? Então vamos lá. Concordando com todos eles, afiadas, é ou não é? Porque os dois são femininos. Faca, navalha. Então o plural já é do feminino. Mas como pode concordar com o mais próximo também, afiada, certo? Já que é a navalha aqui. Tranquilo? Gramaticalmente é isso, tá? Aquele quadro era um símbolo de uma estética e época. Olha aqui, ó. Continuam substantivos do mesmo gênero. Então você tem estética e época tediosas. E pode ser também, ó, tediosas concordando com os dois, não é isso? Se eu tenho dois elementos, plural. Se os dois são femininos, feminino plural. Ou tediosa, que seria apenas o quê? A época, concordando com o mais próximo. Concordando com o mais próximo. Entendido? Amor e agradecimento. Então agora já surgem dois substantivos masculinos, ou amor ou agradecimento, certo? Concordando com os dois, masculino plural, eternos. Pode concordar também com o mais próximo, eterno, já que o mais próximo é masculino singular. Entendido? Mais uma vez. Gramaticalmente, minha gente, é isso, tá? É isso. Códigos e senhas. Ó, os dois masculinos. E no caso, os dois estão no plural. Perdão, presta atenção aí, né, Fernando? Falando bobagem. Olha aqui. Códigos e senhas. Códigos é masculino e senhas é feminino. É isso? Então agora já misturaram-se os gêneros. Quando você envolve masculino e feminino, prevalece o plural do masculino. Então, se você tem códigos e senhas, a concordância total com todos eles seria masculino plural. Então seria alterados, certo? Com todos eles. Pode-se concordar com o mais próximo também, as senhas. Alteradas. É entendido? Então, as duas formas corretas.
Mãe e pai. Ó, masculino. Ih, tá feia a coisa, hein? Feminino e masculino. Vamos lá. Vamos lá. Feminino, masculino, gêneros diferentes. Né? Posição aí não interessa, certo? Concordando com os dois, modernos. Concordando com o mais próximo, moderno. Se envolveu gêneros diferentes. Plural, a total é plural masculino. E aí a atrativa, logicamente, vai depender do mais próximo, não é isso? Como aqui era masculino singular, masculino singular. Nessa aqui anterior, feminino plural, atrativa em gênero e número, certo? Então é isso. Mãe e pai modernos, mãe e pai moderno. Gramaticalmente as duas estão corretas. Só para aproveitar isso e fazer um comentário, porque é evidente que às vezes há essa dúvida, né, do aluno, que ele tem todo sentido, e a gente, né, vai aproveitar para mostrar aqui o seguinte. Às vezes a pessoa pensa no seguinte, ó, mãe e pai moderno, então seria só o pai que seria moderno? Eu costumo dizer o seguinte, isso é lógico, isso pode acontecer sim. Eu vejo mais sentido, por exemplo, dentro de um contexto, né? Eu acho que de repente uma frase solta, afirmar que quando você diz que mãe e pai é moderno, só o pai é moderno, eu prefiro não fazer esse comentário, né? Já fazendo. Né? Porque se você tem um contexto, aí tudo bem. Eu acho que aí quando o cara diz mãe e pai moderno, em relação ao que já foi dito anteriormente, pode ser realmente que só o pai seja moderno. Então isso existe, isso pode acontecer. O que eu acho, né, um pouco arriscado é generalizar. Ó, quando você tem a mãe e pai moderno, só o pai é moderno, tá? Não sei. Às vezes os dois são, até mesmo porque quando a gramática aceita, em muitas dessas construções, eufonicamente fica muito melhor, a concordância com o termo mais próximo. Mas isso não quer dizer que não remeta também ao mais distante, que moderno também não seja mãe, que moderna também não seja mãe, certo? Então isso, mais uma vez, pode acontecer, mas eu acho sempre mais interessante isso dentro de um contexto. Então o contexto ele pode mostrar isso, né? Ele vai lá, concorda com o mais próximo, e pelo que já apareceu anteriormente, né? A intenção é caracterizar só o pai como moderno e a mãe não seria assim tão moderna. Pode acontecer isso. Mas, de novo, fora de um contexto, você diz mãe e pai moderno, você deve considerar também a mãe como moderna, certo? Então, separar isso, porque eu sei que, mais uma vez, é uma dúvida, né, que procede, só que é complicado você bater nessa tecla e fazer essa afirmação. Na frase solta, mãe e pai moderno, só o pai é moderno. Não sei. Pode ser. Tá? E para finalizar, em prova a gente não vê esse tipo de exigência. Né? Que a gente se lembra, por exemplo, é que havia um texto em que falava de Tiradentes e ele falava cabelos e barbas longas. Cabelos e barbas, masculino, feminino. Ele colocou cabelos e barbas longas. E a resposta era, embora o longas concorde com o termo mais próximo, ele se refere aos cabelos também. Era essa a resposta. Porque se era Tiradentes, ora, cabelos e barbas longas, não, só as barbas são longas, não, os dois são longos. Agora, cabelos e barbas longas, vê se não fica melhor, olha aqui, ó, eufonicamente ao ouvido. Cabelos e barbas longas do que cabelos e barbas longos. Então, ainda mais quando mexe com gênero, número, no plural, né? Diferentes, né? Eufonicamente, fica melhor a concordância com o mais próximo. Então, isso é um belo de um exemplo, né, que já apareceu em prova, e, inclusive, havia uma outra, numa das outras opções, ele fazia essa afirmação. Em cabelos e barbas longas, ao concordar com o mais próximo, mostra que só as barbas eram longas. Ora, era Tiradentes, falava de Tiradentes no texto, os cabelos eram longos também, entendido? Então, eu prefiro falar isso dentro de um contexto, entendido? É isso aí, vamos seguir.
Argumentos e justificativas, ó. Os argumentos, masculino, as justificativas, feminino. De novo, mexeu com gêneros diferentes. Concordando com os dois, pífios. Concordando com o mais próximo, pífias. Certo? Então, gramaticalmente é isso. Ou com todos eles, ou com o mais próximo em gênero e número. Se o gênero é o mesmo, vai para o plural do gênero comum. E se os gêneros são diferentes, plural do masculino. Entendido? Então, mostramos exemplos de 2 femininos, certo? 2 masculinos e depois misturando feminino e masculino e vice-versa. Rio consome frutas e legumes. Rio consome frutas e legumes. Olha o adjetivo contaminado, né? Mesma coisa. Se eu tenho frutas e legumes, eu tenho feminino, masculino. Concordando com os dois, contaminados. Concordando com o mais próximo, contaminadas. É ou não é? Nada disso, né? Olha aqui, minha gente, o que aconteceu agora? Concordando com os dois, é contaminados, que eu tenho feminino e masculino. Mas, quando o adjetivo vem posposto, ele pode concordar também com o mais próximo. Ora, como o mais próximo é masculino plural, coincidiu. Então, só pode ser contaminado. Entendido? Então, aqui só cabe uma. Por quê? Concordando com os dois, feminino e masculino, plural do masculino. E concordando com o mais próximo, legumes é masculino plural, contaminados masculino plural. Então, a total, ela coincidiu com a parcial. Então, só existe uma resposta aqui. Ok? Bom, a 8, a 9 e a 10, minha gente, é para mostrar, ó, essa observação que aparece aqui. Ok? O adjetivo concordará apenas com o último substantivo se o sentido exigir. Olha aqui, ó. Aí não tem como. Supermercado Y, X lá, enfim, a propaganda de supermercado. Qualidade e preço. Ora, qualidade e preço, se é uma propaganda no mercado, baixo só pode ser o preço. É uma... Os caras dizem que a qualidade é baixa e vai ficar complicado, né? Qualidade e preço baixos. Opa, qualidade é baixa também, aí não cabe. É ou não é? Então, sentido mostra que esse adjetivo só cabe a concordância dele com o mais próximo, certo? A mesma coisa aqui, ó. Comprou legumes, frutas e carne. Opa! Bovino só pode ser a carne. Então, carne bovina, certo? Fruta de boi, legume de boi, não dá, né? Certo? É isso. E a mesma coisa na 10. Vendia pães e frutas. Ora, maduro só cabe para frutas. Maduras, feminino plural, já que pão maduro não dá. Entendido? Então, fechado aí essa primeira parte, né? O primeiro, caso 1 no caso, né? Da primeira parte. Caso 2. Adjetivo anteposto. Na função de adjunto, ó, continua funcionando como adjunto adnominal, só que anteposto. Quando ele aparece anteposto a 2 ou mais substantivos, a concordância deverá ser atrativa, ou seja, concorda com o substantivo mais próximo em gênero e número. Adjetivo anteposto a nomes próprios ou parentesco, aí pede-se concordar com todos eles. Então, mexeu com nomes próprios, parentesco, ou seja, pessoas, pede-se concordar com todos eles. Vamos lá. Adjetivo anteposto na função de adjunto. Então, acabamos de ver até o 10. Adjetivo posposto na função de adjunto adnominal. Agora, adjetivo anteposto na função de adjunto adnominal. É isso? Pede-se concordar com o mais próximo.
Como mais próximo aqui é o clima? Desconhecido. Certo? Mais próximo aqui é masculino singular. Entendido? Faca e navalha. Mais próximo é feminino singular. Então, afiada. Faca e navalha. Então, é isso que se pede. Quando o adjetivo vem anteposto, mas, minha gente, ó, sempre guardando a função. Está aqui, olha aqui. Ó. Adjunto adnominal. Quando vem junto ao nome. Pede-se concordar com o mais próximo. Tá? Haverá um caso em que nós vamos ver aí na sequência, em que ele vem anteposto e a gramática aceita a concordância com todos eles. Mas aí não seria adjunto adnominal. Então, tem que chamar a atenção para a função, que é importantíssima. E atitudes, feminino, né? Plural. Então, belicosas. Concordando com o mais próximo em gênero e número. Certo? Feminino plural, belicosas, feminino plural. Feminino singular, afiada, feminino singular. Masculino singular, desconhecido, masculino singular. Concorda em gênero e número com o mais próximo. Cores e tamanhos. Cores é o substantivo mais próximo que está no feminino plural. Então, anteposto, feminino plural. Variadas cores e tamanhos. Certo? E na 15 e 16 é para mostrar aquele caso, né? Os nomes conhecidos, né? Nomes próprios, parentesco, pede-se concordar com com todos eles. Os famosos, aí Gil e Caetano, né? Que são nomes próprios, pessoa, pede-se concordar com todos eles. E as corajosas, mãe e filha, parentescos, pessoas, basicamente é isso, né? Pessoas. Então, anteposto, mas com todos eles. Ok? Então, caso 1, adjetivo na função de adjunto, posposto a 2 ou mais substantivos. Caso 2, anteposto na função de adjunto. E agora, caso 3. Adjetivo na função de predicativo. Então, minha gente, isso aqui é aquela concordância que envolve, a identificação da função. Esse adjetivo, ele vem posposto ou vem anteposto, mas na função de quê? De adjunto ou de predicativo? Certo? Então, agora a gente fecha falando do adjetivo predicativo. Posposto, anteposto. Adjetivo na função de predicativo do sujeito ou do objeto. Logicamente, vai concordar com o substantivo a que se refere. Certo? Com o sujeito, em gênero e número, ou, se for do objeto, com o objeto em gênero e número. Adjetivo na função de predicativo do sujeito composto. Quando vier posposto ao sujeito composto, concorda com todos os núcleos. Se vier anteposto, pode concordar com o mais próximo se o verbo também o fizer. Caso o verbo anteposto concorde com todos os núcleos, o predicativo também concordará. É isso que a gente vai ver já já na prática. Adjetivo na função de predicativo do objeto composto. Então, lá na letra A é predicativo, sujeito do objeto simples, vai concordar com ele. Agora, quando existem 2 ou mais elementos, aí é uma observação a se fazer, né? Dependendo, é quando ele vem anteposto, né? Do sujeito, do objeto, concorda com todos os núcleos ou com o mais próximo. Vamos às frases, aos exercícios de fixação. Então, vamos lá. As meninas vieram, logicamente, são predicativo do sujeito.
acompanhadas. Certo? Predicativo do sujeito concorda com o sujeito. Sua reivindicação é justa. Mais um caso, né? Concorda com o sujeito. Predicativo do sujeito concorda com o sujeito. Agora, na 19 e na 20, nós temos predicativos do objeto. Porque, olha só, a crise é que é o sujeito, concorda? Mas a crise deixa o quê? Os cofres do clube vazios. Então, vazios são os cofres que funcionam como objeto direto. Os cofres do clube é o objeto direto. O núcleo, cofres. Certo? Então, a crise deixou os cofres vazios. Então, isso já é um predicativo do objeto. 17 e 18, predicativos do sujeito. Aqui a relação é com o objeto, assim como na 20. É um relógio que torna. Não é o relógio que é inesquecível, concordam? O relógio ele torna o quê? As horas, que é o objeto direto, inesquecíveis. Então esse é que é o tal do predicativo do objeto. Entendido? É uma característica, um atributo, uma qualidade dada ao objeto. Assim como o predicativo sujeito é uma qualidade, é um atributo, é uma característica dada ao sujeito, o predicativo do objeto é uma característica, um atributo, um estado dado ao objeto. Tranquilo? Predicativo do objeto. Por isso é que o predicativo, em quase 100% dos casos, ele vem representado por um adjetivo. É ou não? Se ele é um atributo, uma característica, um estado dado ao sujeito ou ao objeto, característica, estado, né? Qualidade, restrição, enfim, isso é papel de adjetivo. Inclusive lá no curso de morfologia mostramos isso. Então isso é papel de adjetivo, ok? Então está aí. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Certo? Minha gente, vamos aproveitar aqui para fazer o seguinte comentário. Lá em sintaxe 1 falamos sobre isso, mas não importa, vamos falar aqui também porque já comentamos que a intenção também, né, desse curso, dessa oficina de português, né, que a gente dá, é, logicamente, se o aluno quiser trabalhar módulo, ele pode trabalhar módulo à vontade, né? Qual seria a diferença do predicativo do objeto para o adjunto adnominal? Porque alguém pode estar pensando, pô, o sujeito tudo bem, porque vem separado aqui por um verbo, não é isso? Então, o que é um predicativo do sujeito? É um termo que de longe determina quem? O sujeito. Aí já não vem mais junto. Então, não dá para confundir com adjunto. Agora, o predicativo do objeto, ele pode vir junto, olha aqui, ó, ele não vem junto. Por que não é adjunto? Então, lá se falou o seguinte, quando você tem uma palavra cuja relação é com o substantivo, indicando uma qualidade, uma característica, um atributo, um estado, ou seja, né, um adjetivo, se referindo ao objeto, esse termo pode ser adjunto adnominal ou predicativo do objeto. Não basta dizer o seguinte, isso é predicativo do objeto porque se refere ao objeto. O adjunto adnominal também pode se referir ao objeto. A questão é que a gente observa que quando aparece predicativo do objeto, é por extensão semântica do verbo, ou seja, se eu digo a crise financeira deixou os cofres do clube, concordam que se não existisse o predicativo do objeto, essa frase não teria sentido? A crise deixa os cofres, e aí? Fica faltando informação. Então essa seria basicamente a diferença de um adjunto adnominal predicativo do objeto. O predicativo do objeto, se ele for retirado da frase, há prejuízo. O adjunto adnominal, se ele for retirado, não haveria prejuízo para o entendimento da frase. O sentido não seria o mesmo, a frase seria uma outra frase, mas ela estaria correta. Ela teria lógica, coerência. Agora, a crise financeira deixou os cofres. É um relógio que torna todas as horas. O relógio torna as horas o quê? Então essa, basicamente, seria a diferença entre o predicativo do objeto e adjunto adnominal, certo? O predicativo do objeto, se ele for retirado da frase,
ela fica sem sentido. O adjunto, se for retirado, parte-se do princípio de que não haveria problema. A frase continuaria com sentido. É outro sentido, mas continuaria. Aqui não haveria sentido se você retirasse o predicativo do objeto. Então, esse confronto é interessante falar da questão semântica, do adjunto adnominal, predicativo do objeto. Bom, 17, 18, 19, 20. Isso aqui é exemplo de quê? Da letra A, é isso? Adjetivo na função de predicativo, sujeito do objeto. Agora temos 21, 22 e 23. Predicativos do sujeito. Só que agora envolvendo sujeito composto. Ora, sem problema, olha aqui, ó. A neve e o jardim, que é um sujeito composto, feminino, masculino. Então, a neve e o jardim eram brancos. Só pode ser isso. Predicativo de um sujeito composto tem que concordar com um sujeito composto em gênero e número. Masculino e feminino, plural do masculino. Agora, o verbo, ele pode vir anteposto também ao sujeito. Quando um verbo vem anteposto a um sujeito composto, olha ele aqui, não é isso? Sujeito composto, a neve e o jardim. O verbo pode concordar com todos eles. Eu vou colocar a seta aqui para o E, conjunção que une, né, esses dois núcleos. Mas ele pode concordar também com o núcleo mais próximo. Então, o verbo, quando ele vem anteposto a um sujeito composto, ou ele concorda com todos eles, logicamente concordando com todos eles, vai ficar no plural. Ou concorda com o mais próximo. Como nessa frase o mais próximo está no singular, o verbo no singular. Então, as duas corretas em relação a verbal. Vai mexer também com a nominal, quando o predicativo do sujeito vem anteposto. Mas aí segue a mesma linha da verbal. Ou seja, quando o verbo vem anteposto, concordando com todos eles, o predicativo do sujeito concorda com todos eles. Mesma coisa, certo? A neve e jardim, feminino, masculino, plural do masculino. Inclusive a frase é a mesma, né? Olha aqui, ó. A frase é a mesma. Agora, quando o verbo vem anteposto concordando com o mais próximo, o predicativo do sujeito também concorda com o núcleo mais próximo. Então é por isso que aqui tem que ser era branca. Entendido? Era branca. Só pode ser isso. Adjetivo anteposto na função de predicativo do sujeito composto. Concorda com todos eles em gênero e número, ou concorda com o mais próximo em gênero e número. Ok? Então, esse é o exemplo. Na 24 e na 25, nós temos predicativo do objeto composto. Agora nós temos aqui um objeto composto. Ora, encontrei a janela e o portão. O sujeito sou eu. Eu encontrei a janela e o portão. Aberto se refere ao objeto, é ou não é? Então, a relação é com o objeto. Se a relação é com o objeto, vai concordar com o objeto, composto. Então, concordando com todos eles, né? Aberto, já que eu tenho feminino e masculino. Essa aqui não se discute, é ou não é? Encontrei a janela e o portão abertos. Se é predicativo do objeto composto, vai concordar em gênero e número com o objeto composto, em gênero e número. Mas se aceita também a concordância mais próxima, com o mais próximo, né? Ó. Como o mais próximo é o portão, masculino singular, cabe também aberto, masculino singular. Então, as duas formas estariam corretas, certo? Se aceita isso. A melhor
é concordar com todos eles. Posposto ou anteposto, certo? Posposto ou anteposto. Olha aqui, ó. Encontrei abertos. Essa aqui é indiscutível, certíssima. Concordando com a, janela e o portão, feminino e masculino, plural do masculino. Mas se aceita também, nesse caso aberta, tanto posposto quanto anteposto, concordando com o mais próximo, tá? Então aqui, ó, já seriam exemplos da B e isso aqui é exemplos da C, né? Pela teoria que nós temos lá. É entendido? Se vocês lerem, ó, só distribuir. 17, 18, 19 e 20 são exemplos da letra A, do caso 3. 21, 22 e 23 são exemplos do caso 3, né? B. E 24 e 25 da letra C, certo? Então aqui também predicativo do objeto. Encontrei a janela e o portão. Sem o aberto a frase não tem sentido, é ou não é? Encontrei a janela e o portão, fica faltando informação, ok? Então, aqui, ó, vem anteposto, né? Concordando com todos eles. Por quê? Isso aqui é predicativo do objeto. E a tendência, inclusive, do predicativo do objeto é concordar com o objeto. Se eu tenho um objeto composto, a tendência é concordar com todos eles. Então, por isso que a gente tem que separar adjunto adnominal e predicativo. Ok? Então, está aí. Os 3 primeiros casos envolvendo, mais uma vez, adjetivo, posposto ou anteposto, na função de adjunto adnominal, na função de predicativo, do sujeito ou do objeto. Certo? É sempre interessante a gente tentar sempre organizar, né? Porque normalmente você vai à gramática, aquilo fica uma, sei lá, meio embaralhado, né? Uma salada que a pessoa não entende muito. Então você agrupa e aí você vê, opa, é o adjetivo adjunto ou adjetivo predicativo. Pronto, o que acontece com o adjetivo quando aparece com essas funções. É isso.